Oi, gente! Meu nome é Ana Rezende e neste podcast vou compartilhar todas as minhas descobertas desde que iniciei a jornada transformadora para me tornar coach de saúde. Em cada episódio, vou abordar um assunto diferente que de alguma forma impacta nosso bem-estar, quer seja na esfera física, mental, emocional ou espiritual, porque aprendi que ser saudável é estar em equilíbrio. Se você quer fazer descobertas incríveis, melhorar sua saúde, viver de forma sustentável e ainda ajudar o planeta, se liga, você está no lugar certo. Eu sou Ana Rezende e Bom é o que te faz bem é o podcast da Mama Terra. Toma banho de cachoeira, abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala a montanha, contempla a vista, transcende, levita. No episódio de hoje, converso com o músico Thiago Peixoto. A conexão de Thiago com a música começou no início da sua adolescência, quando teve a oportunidade de trabalhar com um tio em estúdio de gravação. Ao longo de sua carreira, Thiago nunca deixou de lado seu objetivo de crescimento pessoal, e foi na busca de autoconhecimento que acabou se formando como cromoterapeuta e instrutor de Hatha Yoga. Em sua carreira musical, passou por baterista e produtor, mas atualmente se concentra no handpan, um instrumento holístico muito usado em práticas de meditação e yoga, mas também como percussão. Com o CD e vários vídeos gravados, ele tem participado de festivais nacionais e internacionais divulgando sua música e o instrumento. Devido à demanda, ele atualmente também dá aula de handpan e continua com suas turmas de Hatha Yoga. Em uma conversa linda, Thiago conta sua história e compartilha conosco tudo o que lhe faz bem, incluindo sua bebemia, a yoga e sua dieta vegetariana. Sem mais delongas, com vocês hoje, no Bom que te faz bem, Thiago Peixoto. Oi, Thiago, bom dia, bem-vindo ao Bom é que te faz bem. Estou feliz demais em receber você. Bom dia, Ana. Felicidade é toda minha, viu? Muito obrigado pelo convite. Ah, que ótimo. Queria começar assim. Conta pra gente, nessa fase da tua vida, o que te faz bem? Bom, nessa fase da minha vida, é muito legal, né? As fases da vida, elas vão mudando, assim, de acordo com o que a gente também tá sentindo, tá pensando, tá passando, né? Então, já passei por várias fases, assim, de mudanças, de busca mesmo. E nesse momento, por incrível que pareça, eu tô numa busca mais de família, sabe? Muito legal porque eu tô com uma bebezinha de 11 meses em casa. Fico até emocionado assim de falar, né? É uma fase que eu tô curtindo muito essa coisa assim da família, sabe? De estar com a filha assim. Então acho que nesse momento, por isso que eu quis falar antes assim, que cada fase, né, a gente tem algo que nos leva assim, mas nesse momento uma coisa que tá me deixando muito satisfeito, muito feliz, que me deixa bem é estar com a minha filha, né? Foi uma coisa que a gente planejou muito assim, eu e minha esposa. A gente queria muito, né? Eu já tenho uma outra filha, já grande, de 22 anos. E aí a Mia, né, quando chegou agora, chegou mudando completamente, assim, a nossa vida mesmo, assim, sabe? E muito interessante porque nesse momento o que mais me motiva é ela e buscar coisas para fazer com ela. Então, foi até legal estar fazendo esse podcast agora, assim, que a gente está começando com uma ideia de criar um canal de viagens com ela. Olha que interessante. Olha que Então legal. a gente é uma coisa que está me motivando muito, assim. Justamente porque eu quero estar perto de muito, né? Perto dela. Eu sou músico, né? Então a minha profissão tem vezes que tem que viajar à noite. Mas é isso, assim. Estou tentando buscar formas de estar mais pertinho dela. Então é algo que está nessa fase da minha vida, é algo que me motiva muito, sabe? Muito legal. Me conta como que foi a tua evolução até chegar aqui. Como que é a questão da música e como que você evoluiu para descobrir nas diferentes fases daquilo que te fazia bem e agora até chegar nesse momento. Então, eu tenho um tio que ele é músico aqui em BH e desde pequenininho, assim, eu sempre convivi muito com ele. E ele tinha um estúdio onde as pessoas iam para ensaiar, para poder gravar. Então, e eu, desde pequenininho, sempre tive esse contato, assim, ficava ali pertinho, vendo as pessoas tocarem.
E aí, com meus 13 anos, eu me tornei, assim, um dos membros do estúdio, assim, ajudava ele a montar as coisas. Adolescente, né, aquela fase que a gente, às vezes, quer fazer algumas coisas que não são legais, assim, né, enfim. Aí minha mãe falou, vai começar a trabalhar porque acho que tá na hora de você começar a ter umas responsabilidades e tal. E aí foi ótimo, porque a minha primeira contato com o trabalho já foi na música, ou seja, com 13 anos, olha que legal. Eu tenho 42, ou seja, há 30 anos atrás, né? É, Muito legal. eu já comecei assim, e aí com essa coisa de estar muito envolvido, muito imerso na música, acho que não tinha um outro jeito pra mim não, sabe? Até fui para outros lugares assim. A música é uma forma de deixar a nossa intuição falar, né, através da música, a nossa arte. É maravilhoso isso, mas ao mesmo tempo eu sempre fui muito buscador de coisas que me levavam sempre a um passinho a mais, me tornando uma pessoa melhor, sabe? Claro que nessa fase eu não ia atrás, mas tinha uma pulguinha ali atrás da orelha, algo que me falava assim: vamos evoluir um pouquinho, né? Vamos ser uma pessoa melhor nesse mundo. E aí, perto ali de uns 20 e poucos anos, eu descobri a cromoterapia, Olha, que é legal. algo, que é uma terapia que a gente trabalha com cristais, com pedras e com luzes. Então, eu descobri um centro holístico aqui em BH, que eles davam curso de 2 anos. Então, eu fiquei 2 anos preparando para poder me tornar um cromoterapeuta. A gente trabalha com a nossa energia, então a gente não toca na pessoa, mas a gente sente a energia da pessoa, tenta fazer uma limpeza com os cristais e com as luzes. Então a gente tem do vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, lilás. A gente vai de acordo com a necessidade daquela pessoa, de como está a energia dela, como está o processo dela naquele momento. A gente utiliza dessas cores para poder modificar um pouquinho. Claro que sempre é perigoso a gente entrar na energia das pessoas. A gente sempre pede a licença, né? Para também não agredir, assim, no sentido de entrar mesmo, né, no campo energético das pessoas, mas quando a pessoa também vai até a gente através dessa busca, né, de uma ajuda, ela também Uhum. automaticamente já se permite um pouco de ter esse processo, assim, né, de limpeza, enfim. E aí a gente utiliza essas luzes, essas pedras, esses cristais e a nossa energia. Então foi um momento muito legal, porque eu consegui me modificar nesse sentido, assim, de trabalhar a minha própria energia e ajudar as pessoas, né? O ser humano tem muito esse lado, né, de quando a gente ajuda as pessoas, a gente está se ajudando e automaticamente a gente, eu não sei, me dá um prazer tão bom assim de ajudar as pessoas, de ver que você está fazendo algo por alguém que está realmente precisando, sabe? Claro que a pessoa também tem que permitir, né? É um momento ali que a pessoa também, ela tem que buscar, ela também tem que. Muitas pessoas precisam de ajuda, mas fica em casa sentada no sofá e não busca também. Então, se a pessoa também Exatamente. busca e você tá ali pronto para ajudar, mesmo que seja uma ajuda, às vezes pequenininha, às vezes ela precisa de uma ajuda muito maior, mas só o fato de você chegar, fazer uma limpeza energética naquela pessoa, muda um pouquinho o chakra, né? Porque a gente também trabalha com esse lance dos chakras. Então, esse curso ele é muito imersivo nesse sentido. Você estuda tudo relacionado ao chakra básico, ao chakra energético, vai subindo até o nosso último chakra, enfim. É um curso muito completo. E aí eu comecei. Aí não tive como parar mais. Um pouquinho antes disso que eu me esqueci, eu já também fiz parte de alguns centros espíritas, então começou um pouquinho ali. Eu, nessa idade ali dos 13, 15 anos, eu meio que fiz parte de um grupo de igreja católica, mas não me identifiquei muito, fiquei ali um pouquinho. E depois já falei, bicho, meu lado, de entender que a gente está aqui com algum propósito, né? E aí frequentei alguns centros espíritas, cheguei através desse centro holístico, né? E aí depois disso eu fui buscando. Busquei um curso também de autoajuda, foi um curso muito legal também que eu fiz com minha irmã. Foi muito desafiador, porque irmão, assim, ao mesmo tempo que é gostoso, tem o lado de conflito. Mas é um conflito bom, não era um conflito de briga, mas era um conflito de conflito mesmo no sentido de conflitar as ideias. Era muito Uhum. legal. Porque a gente ia assistir a aula, né, o momento junto, fazer todas as práticas juntos, e na hora de ir embora eu ia dirigindo, a gente ia no carro, e aí eu tinha uma percepção, ela tinha outra, a gente ficava naquilo. Era muito legal, assim, sabe? Então era uma forma também de aprendizado, de crescimento, e foi muito importante. A gente sempre, na minha família, a gente sempre fez o culto no lar, né? Que é aquele momento
Seus que a pais gente, também são espíritas? assim, a gente foi um pouquinho para esse lado do espiritismo, mas hoje em dia a gente não frequenta nenhuma religião específica. A gente gosta muito de ir aos centros de Umbanda para poder tomar passe, né? Conversar ali com a entidade, mas assim, não que a gente seja devoto, ou que a gente siga o rito, toda a história daquela religião ali. Hoje em dia a gente flerta mais com a Umbanda. Mas a gente sempre teve isso, do culto no lar, a gente escolhia um livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, aí de um certo momento, né, não foi o tempo todo, mas de um certo momento ali a gente começou a essa busca, assim, até onde eu cheguei na yoga. Aí eu descobri uma professora aqui pertinho de casa, que eu comecei a fazer o yoga, praticar, né, como aluno mesmo, e aí chegou um momento da minha vida, em 2019, um ano antes da pandemia, né, dessa fatídica pandemia, eu resolvi, no final de 2018, fazer um curso para me tornar professor de yoga. Aí eu busquei a escola, né, onde a minha professora se formou, Satyananda Yoga Center, que é uma linha do Hatha Yoga, que o yoga tem Uhum. várias linhas. Para quem não sabe, o Hatha Yoga é uma linha que trabalha mais essa coisa do corpo. Era um Hatha Yoga, mas que a gente se aprofundava em outras linhas, mas o foco mesmo era o Hatha Yoga. E aí eu identificava tanto com essa prática que eu fazia com a Laurinha, essa professora, Devi Maia, né? Era Laurinha no português e Devi Maia, que é o nome de batismo lá dentro do yoga. Sentia tão bem assim fazendo essa prática que eu falei, acho que eu vou querer fazer isso pelas pessoas também, entendeu? Então já vinha desde lá de trás, quando eu pensava nessa coisa de tentar fazer o bem, de tentar me tornar uma pessoa melhor. Quando eu encontrei o yoga, eu acho que foi onde eu me realizei nesse sentido. Fiz esse um ano de curso intenso, praticava todos os dias e curso todo final do mês, assim, a gente tinha um encontro, curso muito completo também, muito bacana. E aí me tornei professor no ano da pandemia. Foi muito legal porque eu não pude atuar. Eu comecei no início de 2000, acho que foi 2020 que a pandemia, Foi, depois do foi, foi. carnaval, né? Eu fiz 2 meses de atuação em loco, né? Assim, com turma. Aí veio a pandemia. Aí tive que, na mesma hora, migrar para as aulas online. Por um lado, foi bom, porque foi um momento onde as pessoas estavam muito necessitadas de ajuda, porque todo mundo dentro de casa. A saúde mental das pessoas ficou muito atrapalhada nesse sentido, né? Todo mundo acostumado a sair para trabalhar. E aí o yoga nossa, foi assim, eu tinha turma de manhã, de tarde e de noite, todos os dias. Foi uma loucura. Que Então, legal, que eu legal. com a música, eu dei uma estagnada 100% porque eu não podia sair para tocar. Nesse meio tempo, eu estou falando muito desse lado, assim, de crescimento pessoal. A música ficou de lado porque eu não podia sair para tocar, né? Que era o meu habitual. Então, ficava enfurnado dentro de casa realmente 24 horas, assim, né? Como todo mundo, claro. E aí o yoga foi uma salvação para mim, também para eu não ficar com a saúde mental fora de si, né, assim. E ao mesmo tempo, todo mundo buscando assim. E aí eu fazia live toda semana, com práticas de respiração, fazia live com práticas do Yoga Nidra, que foi um processo que eu aprendi lá nesse curso, que é um processo de relaxamento, um sono consciente, um sono mais profundo assim, de você atingir níveis mais internos, assim, onde a gente às vezes não, né, não acessa. O Yoga Nidra tem uma ferramenta que te ajuda a chegar nesse lugar. E a pandemia, então, assim, foi um lugar onde me atrapalhou por um lado, mas por outro me fez desenvolver e me tornar um professor, talvez, de yoga, né? Ainda não me considero um professor tão completo, porque acabou que eu parei de estudar. Na verdade, não tinha nem como muito estudar, né? Porque a pandemia veio assim, ficou esses 2 anos. Mas foi um momento onde eu pude realmente entrar de cabeça nessa coisa de ser um professor, na verdade, um facilitador, né, que eu gosto de falar, assim, né, para as pessoas saírem um pouco dessa zona ali, né, da saúde mental muito atrapalhada. E aí, até então, eu não paro mais. Tem uma única turma hoje em dia, porque também depois que voltou, saiu desse lockdown, todo mundo voltou à vida normal. As pessoas voltaram a trabalhar, voltaram a ter o seu dia a dia ali normal. Então, os horários de aula que a pessoa estava trabalhando de home office e tal, já foram por água abaixo, né? Então, muita gente foi abandonando. É muito interessante o ser humano também, né? Porque assim, quando está nesse momento, busca. Aí, quando volta ao normal, a pessoa esquece, faz de conta que não preciso mais,
mas o tanto de pessoa que continuou com saúde mental, né, atrapalhada, enfim. Mas é isso, né? Cada um sabe de si, o ser humano tem esses momentos mesmo, né? E aí até hoje eu É. continuo com uma turma na quarta-feira, que é a minha turma remanescente, assim, que eles falaram, não te largo por nada nessa vida, assim, porque foi isso, a gente veio de lá da pandemia, a gente foi construindo Um uma parceria, relacionamento, né? né? Legal, Uhum. né? Nesse sentido. Aí acabou que eu acabei voltando um pouquinho não, voltando mais pro lado da música, quando a gente voltou a trabalhar mais, podendo sair, né, para poder tocar. Não é que eu abandonei o yoga, mas aí eu tive que fazer uma Rebala... adaptação, mexer nessa balança, né? Que a balança, às vezes, a pandemia ficou mais aqui pro lado do yoga, agora eu já voltei mais pro lado da música, que é onde eu consigo ganhar o meu salário, consigo pagar minhas contas, né? Consigo sobreviver mais, não que o yoga não me dê essa possibilidade, mas enfim, é isso. Ah, muito legal o que você falou. Na verdade, eu entrevistei já duas das minhas professoras de yoga. E eu sou Né? praticante de Hatha também, Aham, coincidentemente, né? uhum, E esse estúdio que eu frequento aqui é fantástico. E a yoga, para mim, é exatamente o que você falou, né? Assim, eu me encontrei totalmente. aham, Então, é uma coisa que eu me identifico profundamente, não só pela parte física, como sim, por toda a filosofia, né? Que é uhum, sensacional. Mas o interessante é que a minha professora de Hatha, ela fez o treinamento dela com o Bikram. Você estudou o Bikram no teu curso? não, O, o bom, pelo menos Bikram não acho que não. o Bikram é o indiano que trouxe a Hatha Yoga para os Estados Unidos. E ela fez o treinamento com ele no final dos anos 90, quando ele veio para os Estados Unidos. Aham. Então ela fez o treinamento com o cara. Então foi muito interessante a entrevista, ela contando toda a história e como que foi, né? E realmente a rata ela é mais no físico, apesar de ter sido desenvolvida para fazer essa conexão, né, de corpo, mente e espírito, ela é mais realmente ela é mais a parte física. Mas eu acho sensacional, porque o efeito medicinal que ela tem. Quer dizer, ela foi desenvolvida para trabalhar a harmonia dos órgãos internos e tal. Então, isso eu acho fantástico. É, interessante, Mas, né? enfim, eu só achei interessante porque você comentar justamente que é a tua. E eu tenho realmente essa ligação muito forte com a yoga. E é muito. É uma coisa que me faz extremamente bem. O yoga eu entendo que é uma filosofia de vida, né? O yoga, ele Exatamente. chega, quando ele chega na vida da gente, ele te transforma, ele transforma a sua vida, né? Às vezes é meio clichêzão ficar falando essas coisas, né? Assim, mas só quem realmente entra e vivencia e aprofunda, porque é isso, às vezes o aluno ele entra, fica um pouquinho ali, meio superficial, faz só a coisa do corpo ali, dos asanas e tal. Quando se você não aprofunda um pouquinho, sabe, se não estuda, não vai atrás, não entende o que é um tapas, né, que é um processo que você precisa passar para poder se transformar, né, de uma certa forma por dentro, hábitos às vezes ruins que você precisa largar. O tapas vem nesse sentido de, opa, tô tomando muito café, então peraí, vamos tentar diminuir esse café, às vezes pode estar me fazendo algum mal aqui. Não tem nada contra café, tá, gente? Adoro café, mas tô falando um exemplo. Às vezes a pessoa tá nesse lugar, às vezes ela toma café 24 horas, será que é bom? Acredito que não. Então ela vem e faz um processo nesse sentido. Então o yoga ele começa a transformar a sua vida, vai transformando também as pessoas ao seu redor. Quando fiz esse curso com o Marcos, eu me tornei vegetariano. Então já tem quase 10 anos que eu não como carne. Olha que interessante. Foi em 2015 que eu fiz o curso, mais ou menos, já estamos em 2024, tem quase 10 anos. E, então é isso. O yoga, né, de certa forma também ele vai te. Foi lá quando eu comecei a fazer o yoga, fui atrás desse curso e tal. E eu falei, bicho, vou parar de comer carne também, porque eu acho que é algo que eu já não gostava mesmo muito, assim. Então, foi assim, da noite pro dia. Não vou comer, tuf, no outro dia eu parei de comer e não me fez falta. A coisa que me fez falta foi o sushi, que eu gostava muito de peixe e tal. No inicinho eu senti um pouco de falta, mas hoje em dia vejo assim, tenha dó de ver o peixinho ali morto, né? Mas Ai, enfim,
Eu entendo isso que, assim, que o yoga, ele muda a vida da gente. Sendo clichêzão, assim, mas é a real, assim. O yoga é É, muito legal, energiza, descentraliza os chakras, então você fica numa vibe mais light, assim, você não quer, como diz, não quer guerra com ninguém, né? Você fica ali ex- na sua e tá tudo certo. exatamente. Interessante você falar essa questão de ser vegetariano também. Aham, Eu sempre tive uma tendência para esses caminhos mais naturais, mas sim. nunca de fato tomei a decisão antes. Então, Aham, eu parei de comer carne mais recente, tem menos de 2 anos. O que você falou, né, que a gente impacta as pessoas que estão ao redor, porque esse é o processo. O que a yoga faz é trabalhar a gente de dentro para fora. Você se melhora. Quando a gente se melhora, tudo em volta melhora. Os relacionamentos da gente melhoram, a tal. Uhum. energia que vai atrair só coisa boa. Porque É, essa que é a mudança, né? A mudança é de dentro para fora. E é. a yoga, ela centra a gente para dentro, que é como tem que ser, que é maravilhoso. Conta para mim. Então, o fato de ser vegetariano, não sou vegano, é muito doido, assim, porque quando eu decidi, a gente tá falando essa coisa do impacto. Eu não era casado ainda com a Sheila, minha esposa hoje em dia, mas a gente tinha um relacionamento assim muito forte e automaticamente ela também virou vegetariana. Olha que loucura assim. E eu percebo assim que aonde eu vou hoje em dia, as pessoas já se programam para me receber. Olha que interessante. Eu posso ir num churrasco, então tem lá o meu vegetalzinho, minha abobrinha, meu queijinho, então isso de uma certa forma impacta assim as pessoas. A pessoa se preocupa em, opa, peraí, o Thiago e a Sheila, eles não comem, então vamos. Aí você chega que tem uma fartura de comida. Parece que a gente é famoso, né? Que a gente está sendo tratado melhor do que as outras pessoas. E não. Mas eu só quis trazer esse adendo, né? Porque eu ia falar, acabei esquecendo essa coisa do impacto, né? Tudo aquilo que a gente resolve na nossa vida, como é que isso de bom e como é que isso impacta, né? Então, sobre a questão de ser vegetariano, no começo, claro que é um pouco difícil, porque você ainda tá com muito daquela energia da carne, né? Porque eu comia assim, comia mais frango e peixe, mas comia um pouquinho de carne vermelha. Mas no início é um pouco mais difícil, você ainda tá naquele coisa envolvido, você precisa buscar receitas, porque também você não pode ficar sem vitamina B12, tem, né? Tem toda uma história ali que não é parar da noite pro dia e também deixar Deus dará, que você vai ficar deficiente de um monte de coisas que você precisa para o seu corpo funcionar, o seu cérebro, né? Então, fui atrás um pouco disso, de buscar, opa, preciso falar como é que eu vou me alimentar. Então, preciso buscar receitas que eu consiga tirar a carne, trazer uma soja, um tofu, grão de bico, buscar alimentos que é muito interessante, né? Porque quando a gente pensa num boi, o que que o boi come? Mato. O boi não come carne. Muito doido, né? Assim, aí o boi come mato. Então, peraí, se o boi que eu tô querendo comer come mato, por que que eu não posso comer? Claro que eu não vou comer mato, mas por que que eu não posso comer algo que seja, que vem da própria terra, né? Por que que eu tenho que matar um ser vivo e para poder me alimentar? Isso lá atrás valia porque você não tinha, né? Lá quando o homem só tinha o animal para caçar, tá tudo certo, gente. Vamos, né? Também a gente tem que entender a evolução humana, né? Mas hoje em dia eu acredito que a gente não precisa mais de estar nesse lugar, de matar, ainda mais do jeito que são tratados, a gente vê tanta imagem aí na internet, navio que sai do Brasil e vai para a China, para não sei onde, como que eles transportam esses animais, chegam os animais lá no sofrimento, aqui também, né? Como que as pessoas abatem esses animais, mas é a realidade, né? A gente precisa entender isso. E isso também foi uma tomada de decisão para eu deixar de comer, sabe? Carne. Foi um processo que foi tranquilo para mim, para certas pessoas talvez não seja, mas para mim foi tranquilo. Eu consegui tirar e rapidamente descobrir receitas para poder essa falta, né, da B12. Todo dia de manhã eu tomo uma pílulazinha de B12, porque na verdade eu já vi pesquisas que até quem come carne deveria tomar essa B12. É muito essencial no nosso corpo. E às vezes, dependendo do jeito da carne que você come aqui, às vezes aquilo não vai te suprir. Então, uma pílulazinha de B12 você já, né, já fica bacana nesse sentido.
Então, assim, para mim, foi um processo tranquilo. No início, nessa transição, assim, né, de quando eu comia para não comendo mais, eu sinto sim que eu era mais nervoso, mais, sabe, uma pessoa mais explosiva. E eu sinto sim que o fato de não. Claro, a gente é ser humano, né? Tem momentos que você às vezes precisa sim ser mais enérgico, né? Mas sinto sim que isso me deixou mais down, assim, sabe? Nesse sentido de uma energia um pouco mais leve. A carne, ela tem essa, através de estudos, a gente sabe que a carne, ela é densa, ela traz essa coisa da pessoa ficar mais agitada mesmo, mais nervosa, né? Principalmente a carne vermelha. Porque é isso, você come carne na hora do almoço, dependendo no lanche, dependendo na janta. Então você imagina o tanto de carne, não é à toa, né, que a agropecuária é um dos grandes setores que dominam o mundo todo, né? É. Infelizmente, falando tristemente isso, mas infelizmente a agropecuária é um dos setores que mais domina o mundo. Por quê? Porque eles têm uma demanda tão grande que a pessoa come carne o dia inteiro. É. Carne, eu quero dizer, qualquer tipo de carne, né? Assim. Uhum. Por isso que eu acho importante a gente falar sobre esses assuntos. Então, por isso que eu te Aham. perguntei, lógico. No meu blog eu compartilho essas informações. É claro que eu sabia antes, mas eu não sabia com tanto detalhe e nem sabia de todos os impactos. Então, esse curso que eu fiz de Health Coach, ele vai profundamente em todos os detalhes da nutrição. Não é conhecimento geral que a gente não precisa dessa quantidade de proteína. Claro que a gente precisa de proteína, mas não na quantidade que a gente consome. É igual você falou, né? A primeira coisa que foi assim, nossa, caiu a ficha para mim, tanto que eu consegui convencer meu marido, que meu marido também Ah, que parou de legal. comer. A gente é um atravessador. Quantidade de água, energia que a gente está desperdiçando usando a vaca como atravessadora. Que coisa Total. louca, né? É, Quer dizer, é. como que a gente não pensou nisso antes? Tudo está no solo? É o que eles comem. Imagina, tem gente que acha que para ficar musculoso precisa comer carne? Como se o gorila, que é Não herbívoro, sei se que você é o sabe. mamífero mais forte do planeta, ele não É. come carne? Eu acho que é importante para as pessoas escutarem isso cada vez mais. É uma loucura o que a agricultura faz com o planeta. E a questão da energia que você falou, por que que a carne traz essa energia? É submeter esses animais à quantidade de estresse que a gente submete. Que É. qualidade é essa carne? A gente sabe de como que o estresse impacta a nossa energia, a nossa saúde. O estresse que a gente E eles também, submete né? a eles, A deles também, né? É. exato. A minha decisão foi no dia que eu assisti a aula de um dos professores no meu curso, Hum, ele conseguindo fazer a correlação de um ataque de pânico de uma senhora, paciente dele, hum. com o frango que ela tinha comido na salada dela na hora do almoço. Olha só. Então, o que que ele fala? Ele fala, gente, imagina naquele frango. É um frango que nasceu numa granja. A vida dele é super curta. Toda a vida dele ele viveu dentro de uma gaiola, Uhum. empilhado, um fazendo cocô em cima do outro. Ele É. nunca saiu, nunca botou o pezinho dele na grama. Ele nunca catou uma minhoquinha no chão. Ele só comeu ração feita com geneticamente modificada, cheia de agrotóxicos, cheia de Hormônio, né? pesticida, Fica injetando cheio de hormônio hormônio, neles o tempo todo. porque é lógico, eles querem que eles cresçam rápido, eles crescem tão rápido que as perninhas não conseguem sustentar o peso do corpo, a maioria não consegue nem ficar em pé. Aham. Eles ficam tão estressados que eles começam a se bicar, então eles cortam os bicos. Ele nunca viu a luz do sol e é aquela carne que É, você vai comer. É aquela energia daquele é. animal que a gente está colocando para dentro. Então, claro que vai ter ataque de pânico. Claro que a gente vai chegar nessa epidemia de saúde mental que a gente está. É claro que é totalmente diferente a gente comer um franguinho caipira que cresceu Sim. lá pisando na terra, comendo as minhoquinhas, tomando sol, vivendo a vidinha dele tranquila. Quem Uhum. dera se a gente pudesse comer esse frango todo dia, ou É, esse ovo é. dessa galinha todo dia, Eles né? chamam de carne orgânica, né? Hoje em dia se vende, essa carne é orgânica. Orgânica por quê? Porque o animal vive solto, vive no seu habitat normal ali, né? É. Então, no dia que eu escutei isso, eu falei, meu Deus,
Simplesmente, a partir daquele momento, eu não consegui Deu mais o comer clique, um né? frango. Aham, Alguns momentos, porque eu continuo cozinhando, porque meus filhos não pararam, né? Apesar do meu marido aham, ter parado, meus filhos ainda comem. Então, eu continuo fazendo para eles. Depois da primeira semana, foi uma coisa tão, assim, bem processo tão tranquilo, resolvida. né? Aham, Então, uma das coisas que eu tento divulgar é isso, que a gente realmente não precisa dessa quantidade e que, pelo contrário do que muita gente imagina, a proteína que é melhor para a gente é a proteína vegetal, que é a proteína que o nosso corpo consegue absorver com maior absorver. facilidade e com maior performance. É interessante esse lance de absorção, as pessoas não sabem, mas aí a pessoa fala assim: ah, vou fazer uma dieta que eu só vou comer proteína. A coisa mais errada que você pode fazer na sua vida, por quê? Porque se você come só proteína, a proteína, a carne, quando você absorve, o nosso corpo não é preparado para fazer a absorção dessa carne. Então, se você, tudo bem, você quer comer a carne, mas você precisa comer outros alimentos para te ajudar a fazer a absorção dessa carne, como salada, vegetais, tem um monte de outros alimentos que te ajudam a fazer a absorção dessa carne. Se você não come isso, você está comendo uma coisa que você não está absorvendo nada dela. Seu corpo não absorve. Olha, se a pessoa parar para estudar um pouquinho, correr atrás um pouquinho de uma informação correta, não a informação que as pessoas querem que você tenha, né? Que a indústria, né, é tão forte que eles não querem que você saiba. Então, se você vai na informação certa, que no outro dia você não consegue nem olhar para a carne, né? Você não consegue passar com Exatamente. açougue, você passa direto, você não consegue olhar para aquela carne pendurada ali, você não consegue ver aquilo. Tiago, eu cheguei num ponto que eu não quero nem manusear, Sim. Eu fico sabe? pensando como é que você Então, faz, como é que deve fazer pros seus filhos, né? Deve ser uma eu, tortura para você. eu não gosto. E justamente por isso, porque a energia que a gente coloca na comida, cozinhando, também é Hum? outra coisa que é É, maravilhosa, total. né? É, Eu disse para o meu filho, então você tempera, você manuseia a carne, porque eu sei que a minha energia manuseando não vai ser boa para vocês. sim, Então, ele prepara, ele tempera e depois eu só coloco na panela, sabe? entendi. Eu acho que é super importante para a gente falar sobre esse assunto e ajudar as pessoas Demais. nesse sentido. Pelo planeta, pela nossa própria saúde e pela saúde desses animais, gente, que é Sim. É muito interessante que é uma coisa tão difundida de uma forma errada, assim, essa coisa de vegetarianismo, vegano, tô num evento. Aí vem um salgadinho. Aí eu pergunto, esse salgadinho, né, ele é de quê? Ah, é de não sei o que com presunto. Ah, tá, muito obrigado, eu não quero. Mas por quê? Não, porque eu não como carne, então. Mas é de presunto, mas presunto é carne. Às vezes num bate-papo a pessoa fala assim, por que que você decidiu não comer mais carne? Fala, porque a gente não precisa da carne, o ser humano não precisa, a gente não foi projetado para comer carne. Primeiro, né, nosso intestino ele pode chegar a 9 metros. Então você imagina, você come uma carne, entra pela boca, imagina percorrer dentro do nosso intestino 9 metros até a gente precisar expelir isso. Ela em algum momento ela vai ficar agarrada, você não vai conseguir absorver isso de uma forma diferentemente de um animal carnívoro, diferentemente de um leão que precisa comer aquela carne, ele foi projetado para aquilo ali, né? A natureza, Deus, para quem acredita, projetou aquele animal para ser carnívoro, tá tudo certo. O estômago dele, o intestino, todo esse trato dele chega a 2 metros, né? Então, tipo assim, quando você começa a aprofundar, a entender, claro que eu tô falando isso aqui agora, mas eu não fico dando essa explicação para quem, às vezes, porque primeiro que você vai se a pessoa às vezes pergunta por perguntar. Se a pessoa realmente quiser, eu dou uma aula. Eu fico ali, tem uma aula 24 horas falando sobre isso, se a pessoa quiser ouvir. Mas a maioria das pessoas não querem ouvir. Aí eu falo meio superficial. Ah, não. É por causa, primeiro que eu tenho dó dos animais, que eu não acho, né, não concordo. E outra que o nosso corpo, a gente não precisa desse tipo de alimento. Aí falo isso, ah, mas o boi come o quê? Come é mato. Então, ou seja, isso que você falou, é só um atravessador. Eu vou atravessar, não, eu vou direto na fonte. Prefiro ir direto na fonte, muito melhor para mim, ué. Ah, o macaco com banana. Então vou comer o macaco? Não, vou comer a banana que o macaco come, ué. Muito mais legal para mim. Vou direto na fonte, mais esperto, inteligente, né?
saudável. E um adendo também rapidinho que você falou sobre a questão, pessoa que quer ficar musculosa, quer ficar forte. Um dos homens mais fortes do mundo, ele é vegano, não sei se você sabe disso. Eu vi um documentário no Netflix e o cara mais forte do mundo é vegano. Hoje em dia ele não come nada de origem animal. O Arnold Schwarzenegger, um dos atores mais famosos aí, né? Ele é fisiculturista, foi, né? Aquele cara super bonito do corpo e tal, não sei o quê. Hoje em dia ele chegou num lugar que ele também entende que a gente não precisa de carne para se tornar esse corpo belo e tal. Então, assim, muita coisa divulgada de forma errada, equivocada. O agro, infelizmente, para eles manterem essa coisa da venda e, né? Felizmente, eles fazem sim muito lobby, muita coisa para não deixar a informação chegar, né? Infelizmente, né? Aí a gente tem que ir Infelizmente. atrás, tem que buscar. Mas É. nem sempre as pessoas querem buscar, né? Quer já a coisa mastigada, Infelizmente, muita gente não quer ouvir a verdade. Ou ouve, mas não escuta, né? justamente. Indo nessa linha do Arnold Schwarzenegger que você está comentando, eu escutei outro dia a entrevista do Ian Machado, que é um lutador de MMA. Ele disse na entrevista que ele está na 11ª posição mundial, então ele deve ser É. famosinho. E há 2 anos ele parou de comer carne também, e Hum, ele vem fazendo os treinamentos dele nessa linha, e ele dando o depoimento dele, aham, reforçando o que a gente já acabou de falar aqui. é, É uma pena que poucas pessoas sabem, mas é por isso que a gente está falando sobre isso, e é por isso justamente. que É. quanto mais a gente falar, melhor, né? Então, Quanto aí eu mais fico exemplos. feliz de você trazer esse assunto e eu ter essa oportunidade de falar, porque é isso. Eu não consigo falar isso para ninguém. Porque é isso, a pessoa não quer, ou ela não quer ouvir, ou ela escuta e fala, ah, beleza, tá bom. E continua comendo a carne do mesmo jeito. A desculpa é assim, ah, mas eu não consigo, eu sou apaixonado com carne. Eu não consigo ficar sem carne. Você já experimentou? Você já realmente fez um processo de uma limpeza? Na Semana Santa eu fico 40 dias sem comer. Você fica obrigado, porque você tem uma crença que te obriga a não comer carne durante 40 dias. A pessoa volta igual um leão, comendo tudo que é de carne na frente. Então, nesse sentido, não resolve para você ter essa virada de chave. Por ser uma coisa obrigado, não é uma coisa que você buscou, né? Não é algo que. Por que que foi muito tranquilo de um dia para o outro eu parei? Porque eu busquei, né? É algo que eu fui atrás. Quando a informação veio certa, ela bateu assim, ó, tuf, igual um machado que racha a árvore no meio. Foi assim, foi, nunca mais na vida eu coloco isso na boca, sabe assim? Porque ela E veio aí, tão, aquela flecha tão no centro ali, certeiro, e foi isso. Desde esse dia que eu decidi até hoje, nunca mais eu comi carne, né? E pretendo manter isso até no dia que eu desencarnar e precisar ir para um outro plano aí. Quero tentar manter isso, sabe assim? é interessante você tocar essa questão da saúde, né? Que a minha primeira entrevista é com uma colega de profissão, que ela também fez o curso de Health Coach, mas a trajetória dela é um pouco diferente, porque ela buscou o curso porque ela tinha problemas de saúde. Ela dá o depoimento dela em como isso resolveu os problemas que ela tinha, que eram o que a gente chama de doenças misteriosas, que ninguém consegue diagnosticar. Então, assim, esses casos são milhares. Quer dizer, a medicina tradicional não consegue diagnosticar É. que está relacionado a isso. Então, assim, quando eu comecei a mergulhar nesse mundo e estudar e ouvir e ver os depoimentos das pessoas, por exemplo, tem um cara que advoga a remissão do câncer, Sim, com alimentação vegana. Ele se mostra exercitando e como que ele é forte e tudo para tentar convencer as pessoas. Ele está há 20 anos câncer-free. Ele, com 26 anos, foi diagnosticado com câncer de intestino e nossa, decidiu não fazer a quimioterapia e mergulhou na questão da nutrição e está há 20 anos sem olha, câncer. Tem uma médica que faz a mesma coisa para a questão das doenças autoimunes. Ela teve lupus. ó, Antes de entrar na faculdade ainda, ela já tinha sido diagnosticada com lúpus, foi para a hum, faculdade de medicina, fez medicina, se formou e entrou nessa linha. Hoje ela está há 18 anos sem
lúpus, teve 2 filhos. Olha só. O filhinho dela é vegano, uma gracinha. Ele mesmo, com 14 anos, já escreveu o livrinho dele e já está divulgando para as crianças como serem veganas. Uma coisa Olha. linda a história dela, sabe? Então, são essas histórias que a gente tem que contar, são essas Então, pessoas que a gente tem que mostrar. Quer dizer, a saúde é a saúde de cada um, é a saúde do planeta, é a saúde dos animais, é a gente conseguir viver em harmonia, né, com isso tudo. É isso que é. E é isso é que o faz bem. Porque, voltando lá no inicinho, né, quando eu te perguntei, você falou, nossa, quando eu tô fazendo bem, é que eu uhum, sinto bem. Porque uhum, a gente encontra o propósito quando a gente descobre como que, com as nossas capacidades e características, a gente pode servir o outro. Essa é a definição do propósito, né? Então, é, quer dizer, você encontrou isso na yoga, e cada um na sua areazinha vai encontrar aquele dom, né? Aquela característica específica que a gente pode servir o outro. Então, por isso sim, que essa questão do podcast me deixa super animada, porque a gente colocando essa mensagem uhum, de como se cuidar, de como sentir bem. E uma coisa chave que você comentou, você experimentou? Esse é o grande detalhe. é, A gente tem que dar essa chance para nós mesmos. uhum, Experimenta, vê como que teu intestino vai funcionar, vê como a tua energia, o nível de energia vai ficar, a sua clareza, a sua sim, intuição, a sua criatividade, sim. porque Muda tudo tudo, né? muda, porque É, a energia da gente muda de uma sim, forma tão mágica que faz é. tudo ficar Mas você diferente. sabe o que que eu acho? Não é que é mágico. O negócio é que a gente estava fazendo errado. Exato! Se você não é projetado para receber um certo tipo de alimento e você está se entupindo 24 horas daquele alimento, algo tá de errado dentro da gente. Então a nossa energia tá bagunçada. Quando você tira isso, a energia volta para o centro, entende? Então, por que que é isso? Por que que dá câncer? Por que que acontece tantas doenças, enfim? Porque você está se entupindo, e é entupindo mesmo, porque a pessoa às vezes acorda de manhã, come um presunto, sei lá, tem gente que até come frango, sei lá, com um monte de coisa, salsicha, né, com não sei o quê. Aí no almoço, um prato de carne. Aí à noite vai para uma churrascaria, ou seja, as pessoas estão sim se entupindo de um alimento que, claro, se você não tem opção, você está numa condição que você só tem aquilo para comer, claro, meu amigo, você não vai passar fome. Também eu sou muito nesse lugar que a gente está vivendo uma guerra em Israel e Gaza, uma coisa absurda, né? Eu não concordo com o que está acontecendo, cada um sabe disso, né? Tem a sua consciência. Então você tá lá, as pessoas estão morrendo. Você só tem uma carne para você comer? É claro que você vai comer, você não tem outra opção, né? O que chega de ajuda humanitária para você, uma latinha de salsicha, você vai comer aquela salsicha, você vai morrer, você precisa comer algo. Então, se você tá numa condição que você não tem opção, beleza. Mas se você trabalha, você tem sua vida aqui, você tem uma forma, uma internet que você pode buscar informação. Hoje em dia você tem muita oportunidade, muita forma de retirar a carne do prato. E as pessoas então, cada dia, entupindo mais o prato de carne. É uma carne, quero experimentar agora uma carne de cordeiro, quero experimentar. Gente, que loucura isso. A Carne de gente jacaré, carne de cobra. tem que comer menos animais, não mais. Menos animais, a pessoa está colocando animal no prato, olha que loucura. Já comia peixe, frango, porco e boi. Agora vem cobra, não sei o que, cordeiro, caranguejo, siri, Jacaré. um monte de. Ah, eu fico vendo, às vezes, vídeo no YouTube sobre viagem. Aí a experiência da pessoa, ela fala assim: ah, mas a minha experiência para ser uma viagem completa é a experiência de comer ali, de experimentar a comida local. A maioria das comidas locais dependendo onde você vai, é peixe, caranguejo, siri, não sei o quê. Ou seja, a pessoa, né, ela faz parte da experiência dela experimentar um monte de animal que está sendo, né, retirado do seu habitat ali para poder alimentar, sendo que você tem tanta opção de alimento, é tanta opção de É, alimento que vai suprir tudo que você acha que a carne está te trazendo, mas você tem
tonelada de coisas aí que você pode. Às vezes é preguiça da pessoa também de correr atrás, né? Eu vejo muito nesse lugar também que a pessoa não quer mudar. É. Não é igual a E gente que vai tem, nessa busca, né? e tem uma questão cultural também que Cultural também. É, é difícil a gente sair. Toda quinta-feira eu publico meu blog, o texto de ontem, eu estou falando exatamente disso, né? De como que, não na questão da carne, porque aí ontem eu falei do álcool, mas como que a questão cultural está tão enraizada, está tão forte, que é difícil a gente romper e ter esse entendimento, né? Então, eu acho que é, é tanto para o álcool como para a carne, a questão cultural, ela é muito parecida. A parecido. gente precisa ter um nível de consciência grande para poder romper, né? E ter esse Mas é entendimento. interessante, Ana, que esse nível de consciência a gente só vai atingir também se a gente buscar, né? Oh, Assim, sabe? exatamente. Que também a pessoa tá lá, é uma pessoa que também não busca, ela não vai atingir esse nível assim de entendimento. Por que que o álcool te faz mal? Né? Assim, o álcool só tem malefício, tem benefício nenhum álcool. Por que que você toma isso todo dia, cara? A partir do momento também que você busca, o seu nível de consciência vai aumentar e você vai começar, peraí, realmente esse tomando álcool não tá valendo a pena pra mim não. Então, se você também não busca, né, aumentar esse nível de consciência, também você não vai sair dessa zona aí, que é lugar que é onde está todo mundo, né? É a Assim, zona de é isso a conforto, né? conforto, é, Mas é. enfim, fala pra gente agora da sua música. Pois é, menina, então, na música, eu comecei lá com os 13, né? Que foi nesse momento que eu falei, lá com o meu tio e tal. E aí depois fui passando por momentos assim de tocar com bandas. Trabalhei aqui num estúdio aqui em BH, de uma banda chama Skank. Você deve conhecer o Skank, né? Ah, o Skank, claro, conheço o É, Skank. uma banda super famosa aqui no Brasil. Você Trabalhei com trabalhou eles com durante, eles? com eles. Que Trabalhei no estúdio dele legal! durante pouquinho mais de 2 anos. E eu trabalhei num CD que foi um CD virada de chave deles, assim, depois pro que eles foram. O estilo deles era mais um reggae, um pop reggae. Depois eles foram para um lado mais puxado ali para os Beatles, e foi um CD que chama Cosmotron. Aí eles assumiram: não, a gente não quer mais ficar fazendo esse lance de, né, assim, nossos CDs agora vão mais para esse caminho aqui. E eu tava lá trabalhando com eles, foi em 2000, eu trabalhei entre 2000 e 2003, mais ou menos, com eles. Que legal! E era um estúdio de gravação só, né? Então Uhum. eles gravavam um CD lá, muita gente passou por lá, Loborges, enfim. Aí depois disso eu saí e comecei a trabalhar num monte de estúdio, não dentro da música. Eu comecei tocando batera, percussão, né? E depois como eu trabalhava em estúdio, eu me enveredei muito nessa coisa de produção musical, de engenharia de áudio, gravando bandas, produzindo bandas, enfim, artistas, né? Compositores que queriam gravar e eu estava ali pronto já, sabendo todas as ferramentas dos programas, como manusear os microfones, enfim. Fui um pouco para esse lado também na música, porque tem também essa vertente, né? Tem uma vertente de tocar o músico e tem a vertente também por trás, né, desses bastidores que às vezes as pessoas nem sabem, né, como é que funciona. Então, eu me enveredei um pouco para esse lado também, mas nunca deixando de tocar, de estar atuando como músico. Então, eu fui meio que trilhando esses dois caminhos, sabe? E aí, com a busca do yoga, de ser uma pessoa melhor, enfim, perfeito a gente nunca vai ser, mas sempre é aquilo que a gente tenta falar, né? Melhorar um pouquinho, 1% por dia, você já é melhor um pouquinho hoje do que ontem. Então, você vai Exatamente. tentando. Nem todo dia dá, mas quando dá é uma conquista maravilhosa. Aí eu descobri um instrumento que é o handpan, que é um instrumento, ele foi muito difundido no meio holístico, né? Essa coisa do yoga, das meditações. E é um instrumento que ele parece uma nave espacial, um instrumento que você coloca no colo e ele tem umas notas musicais e você vai tocando e ele vai criando assim um som envolvente e até medicinal. Falar que é um instrumento que cura, não é isso. O som dele, quando você está escutando, principalmente ao vivo, ele mexe com suas moléculas de um jeito que é muito prazeroso, sabe? É muito legal, assim. A gente já sabe que a música mexe com as nossas moléculas, né? Então, dependendo do nível de música que você escuta, você vai estar de um jeito. Um thrash metal, blá, 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 que é a confusão. Outra, você escutar uma orquestra tocando num nível, né?
mais baixo, assim, uma música de meditação, é nítido. Quando você está aqui, suas moléculas estão todas É a, agitadas. é a Você tá, frequência, né? a frequência, né? E quando você está aqui, você está num nível mais. Então, a música, ela vibra nas nossas moléculas de um jeito. Então, esse instrumento, ele tem algo mágico nele, assim, tem algo que vibra de um jeito que de trazer essa paz, esse equilíbrio mesmo, sabe? E aí, como eu fazia o yoga, e aí eu comecei a descobrir. Em 2016, eu fui fazer uma turnê com um amigo no Uruguai, em Montevidéu, caminhando lá pelo centro histórico, lá, e eu descobri assim, handpanzinho pequenininho. Eu já estava pesquisando esse outro instrumento maior. Eu falei, ah, vou levar esse pequenininho aqui. E aí desse pequenininho eu fui começando a tocar, aí descobri um parceiro aqui em Minas Gerais, o Jean, que fabrica. Aí já entrei em contato, aí já comprei, enfim. Hoje em dia eu já tenho 4 instrumentos, ou seja, já fui estudando, fui evoluindo, já tenho CD gravado, tenho um canal no YouTube com mais de 1.000 inscritos, com mais de 200 vídeos lá. Então, assim, aí acabei criando uma carreira de handpan player. Olha que interessante. Comecei Muito. lá com 13 anos, foi em 1994, que eu sou de 81, com 13. Então, lá em 94, eu comecei essa sementinha até, né, assim, hoje em dia eu faço shows, assim, também com bandas, mas tem essa carreira dentro desse universo, assim, de já fazer apresentações em festivais aqui em BH, de já tocar em São Paulo, de já tocar em festival em São Paulo. Então, interessante, assim, né? Como que isso tudo por causa da busca pessoal, né? De me melhorar um pouquinho a cada dia. Aí cheguei no yoga, aí do yoga eu descobri esse instrumento, aí olha como é que tudo vai se conectando, você vai encaixando. E É. aí hoje em dia eu continuo tocando com bandas aqui em BH, mas tem essa carreira também tocando esse instrumento, sabe? Tem essas páginas nesses canais, Spotify, YouTube, tem tudo já, uma carreira, tem algo acontecendo, sabe? Então hoje em dia Legal. musicalmente eu me encontro nesse lugar, assim. Muito legal. E você continua dando as suas aulas de yoga, né? Às Continuo quartas-feiras. dando aula de yoga e continuo dando aula de handpan também. Eu dava Olha, aula há muitos anos atrás, eu dei aula de batera, né, que é um dos instrumentos que eu domino, mas eu não acabei não desistindo desse lance. E hoje em dia muita gente me procura para eu dar aula desse instrumento, que é um instrumento que ele realmente assim começou a ficar bem difundido, não só no meio mais holístico, né, da coisa do yoga, da meditação, das terapias holísticas, mas um monte de gente agora compra e quer aprender a tocar. E aí, como eu me tornei uma referência de certa forma, né? Claro que tem outros handpan players no Brasil e no mundo todo, mas pelo menos, por exemplo, aqui em BH, em Minas, eu sou uma referência, né? Não é me gabando nem nada, mas por toda essa trajetória minha, né? Eu me tornei sim uma referência. Então as pessoas vêm, falam, pô, você tá dando aula? Dou. A maioria das aulas são online, tem aulas presenciais também, tenho alunos aqui em BH, mas dou algumas aulas para pessoas em São Paulo, Sul, no Rio, enfim. Tem gente de vários lugares que fazem aula também de handpan. Interessante, né? Assim, como que muito levou para o lugar. legal. Voltando naquela questão do propósito, né? Quer dizer, Aham. o que que é aquele dom que você tem que você pode colocar a serviço do mundo? E, Então é isso. Olha que é, legal. Você é, descobriu que é uma coisa que te faz bem e as terapias de som. Aliás, todas as terapias holísticas estão crescendo demais. Graças a Deus, esse movimento está acontecendo, né? Quebrar esse padrão da medicina tradicional e começar a trazer essas terapias alternativas, que na é. verdade são milenares, né? Que a Uhum, gente está é. redescobrindo, que eu gosto de falar que a gente está redescobrindo e reconectando com a nossa essência, porque isso vem de milhares de anos. Vem lá dos nossos indígenas, dos nossos antepassados, mas que a gente, nesse mundo moderno louco, acabou perdendo a conexão. Então, essas terapias estão crescendo demais, e a terapia do som é uma terapia que vem muito forte, trabalhando as frequências e ajustando a vibração, trazendo equilíbrio, né? Então, acho que é um campo super promissor. Fico feliz de saber que você E,
é considerado uma referência e está ensinando outras pessoas e divulgando Uhum. isso, é maravilhoso, maravilhoso. Para quem quiser fazer as suas aulas, quem quiser a parte de produção musical, ou quiser aula de handpan, ou todos os seus contatos aí para as pessoas Aham. saberem como chegar até Então, você. legal. Então, eu tenho 3 canais assim mais oficiais, que é o Instagram, o YouTube, que é onde eu consigo colocar meus vídeos, né, os vídeos mais bem feitos. Então, no YouTube é o Thiago Peixoto Handpan. Handpan se escreve H-A-N-D, hand de mão, e pan, P-A-N, que ela é um instrumento, parece uma panelona mesmo. Então, no YouTube é Thiago Peixoto Handpan. Lá tem todos os meus vídeos, o CD, as músicas todas que eu já lancei. No Instagram é Thiago Peixoto Hand, só até o D, né? Thiago Peixoto Hand. No Instagram eu também posto muita coisa relacionada a essa minha carreira, né? Então, se alguém quiser entrar em contato para poder saber um pouquinho mais sobre o instrumento, aprender a tocar, né? Sobre as aulas de yoga, desculpa, tem mais um canal que é o Spotify, né? As plataformas também. Spotify, Deezer, YouTube Music, todas essas têm lá também o meu trabalho. Estou aí presente em todas as plataformas. E sobre as aulas de yoga, como eu te falei, eu dei uma boa enxugada, assim. Na verdade, não foi nem porque eu quis, é porque as pessoas também acabaram que foram buscando também outros caminhos. Muitas queriam fazer aula presencial, porque realmente, assim, eu até prefiro também a aula presencial, mas aí agora com a coisa da Mia ter chegado também, eu tive que adaptar muito também a minha vida, né, para poder ficar mais com ela, igual eu te falei lá no início, que é algo que eu quis ser pai de novo, né? Uma coisa é ser pai com 20, outra é ser pai com 42, né? São momentos assim, minha filha que eu tive com 20, maravilhosa, amo de paixão, mas ser pai com 42 é completamente diferente. Eu tive que organizar minha vida para eu também estar mais com ela. Eu acabei reduzindo algumas coisas. Então, o yoga eu tô só com essa turma, o que não impede, né, de se as pessoas quiserem também entrar em contato para conhecer também um pouquinho do meu trabalho, né, com yoga. Pelo Instagram, manda um direct, tem lá o meu e-mail, tem o meu telefone lá, dá pra gente se falar por lá também. Muito legal. Tiago, adorei a nossa conversa. Foi muito bom a gente se conectar. E para quem não sabe, a música do Thiago tá na abertura do podcast. E aí? Pois é. Música linda, muito legal. Desejo aí todo sucesso para todas as suas frentes, que seja o que você se propõe, né? Que é ser melhor a cada dia, que é isso que é Aham, maravilhoso. é. Muito obrigada, adorei. Obrigado, Ana. Eu também, ó, fiquei super feliz de estar aqui contigo, participando do seu podcast. É uma honra para mim. Muito obrigado pelo convite. E é isso. Sigamos aí juntos e firmes, né, nesse propósito de que se a gente se melhora um pouquinho, a gente também melhora ao nosso redor, né? E se a gente se melhora e melhora o nosso redor, e se o nosso redor se melhora, daqui a pouquinho o mundo também está um mundo melhor. Então, se a gente conseguir ter esse pensamento e buscar realmente isso, a gente vai conseguir viver num mundo melhor, deixar um mundo melhor para os nossos filhos também, para os nossos, né, para as pessoas que virão, sendo que é um planeta tão belo, com tantas coisas boas para usufruir, não vamos acabar com o nosso planeta, né? Vamos deixá-los aí para várias gerações ainda. E quem sabe a gente não voltar lá na frente, né, com outra roupagem. Isso Obrigado, aí, querido. olha, maravilhoso. Fechamos com chave de ouro. Pois Obrigada. é. Obrigado você, viu? Beijo grande. Beijo. Muito obrigada por escolher escutar este podcast. Significa muito para mim que entre tantas opções você escolheu este. Se você deseja ajudar a missão da Mama Terra de fazer desse mundo um lugar livre de doenças para as gerações futuras, siga esse podcast, comente ou compartilhe com seus amigos. Você pode também se inscrever para receber meu jornal semanal, que eu preparo com muito carinho para você. Nele eu compartilho dicas de saúde e bem-estar, receitas e livros que eu recomendo. Minha intenção é que você tenha informação e recursos para fazer boas escolhas sempre e se sentir bem. Para se inscrever, você encontra o link no resumo do show. Me siga também no Instagram ou no Facebook. Mais uma vez, muito obrigada por estar aqui. Tem muita coisa boa nos próximos episódios, então fique ligado.
E lembre-se, bom é o que te faz bem. Abraça uma pessoa amiga, corre na chuva, escala